Pois é, na última semana a Previdência Social completou 101 anos. O INSS é um dos assuntos mais delicados em todos os governos. E para falar sobre aposentadoria, o Brasil News de hoje recebe a doutora Letícia Previdelli Masson. Ela é advogada, especialista em direito previdenciário. Seja bem-vinda, doutora Letícia. Olá, muito obrigada. Muito bem. A gente sempre ouve falar que a Previdência Social, doutora Letícia, vai chegar uma hora que não vai conseguir pagar os aposentados, né? E já que o número de beneficiários cresce e o número da mão de obra também. Tem uma questão também o Brasil está sendo considerado já um país que está caminhando para ser um país de velhos, né? Então, tem mais aposentado do que realmente gente trabalhando e contribuindo. A senhora concorda com essa visão, doutora? Na verdade, o que se pode afirmar hoje é que existe já um déficit da Previdência Social, tá? Mas eu acredito que, em razão tanto das novas regras agora que vem instituída pela reforma da Previdência, tanto pelo caráter contributivo da Previdência Social e, sobretudo, pela criação de políticas públicas para incentivar que os trabalhadores informais não cessem as contribuições, que eles continuem contribuindo para o INSS, eu acredito que a soma, dessas três questões faz com que, ainda que num futuro próximo, isso não aconteça, tá? Isso pode ser que tenha um reflexo muito maior lá na frente, porque a tendência é a expectativa de vida continuar aumentando, né? Então, isso faz com que os benefícios também perdurem por um tempo muito maior do que seria planejado, mas eu acredito que para nesse momento atual não existe essa chance de haver falta de pagamentos ou da Previdência Social não conseguir arcar com o pagamento desses benefícios. Dá para a gente imaginar em quanto tempo essa bomba pode estourar, doutora? Olha, eu acredito que num futuro bem longe, tá? Como houve essa reforma da Previdência, os reflexos delas vai acabar vindo daqui uns 5, 10 anos, mais ou menos, que é quando o pessoal que já estava contribuindo vai começar a se aproximar, das novas regras, enfim. Então, eu acredito que num futuro longínquo, neste momento e num futuro próximo, não acredito que não aconteça, não existe a chance disso acontecer. Doutora, e falando sobre a reforma da Previdência que ocorreu em 2019, muitas regras passam a valer, a vigorar agora, nesse ano de 2024. Quais são as principais delas? O que eu acho interessante explicar, que algumas pessoas não conseguiram entender muito sobre essas novas regras, é que elas já existem desde a reforma que foi feita lá em 2019. O que existe é uma previsão para que essas regras sofram reajustes anuais. Tá? Então, com relação a duas regras de transição que foram instituídas pela Previdência, sofreram reajustes nesse ano de 2024. A regra de transição pelo sistema de pontos, que aumentou a pontuação, tá? Então, neste ano, as mulheres precisam somar 91 pontos, tá? E precisam ter, no mínimo, 30 anos de contribuição. Por sua vez, os homens precisam completar 101 pontos, e ter no mínimo 35 anos de contribuição. Essa soma, essa pontuação, ela é resultado da soma da idade e do tempo de contribuição do trabalhador, tá? Também teve um reajuste na regra de transição pela idade mínima, progressiva. Isso faz com que, neste ano de 2024, a mulher precise completar 58 anos e 6 meses de idade e o homem 63 anos e 6 meses de idade. Em ambos os casos, é necessário que eles tenham, no mínimo, 15 anos de contribuição. Pois é exatamente isso, né? É uma pergunta que não quer calar. Muita gente imagina que você completa 60 anos, eu não sei se há diferença entre homens e mulheres, mas completando 60 anos, você já tem direito a receber essa aposentadoria, seria a chamada aposentadoria por idade. Então, isso aí não se verifica na realidade, né? Não é verdade, tá? Pelas novas regras que foram trazidas com a reforma da Previdência, para se aposentar por idade, a mulher precisa ter, no mínimo, 62 anos de idade,
o homem 65 anos de idade, e em ambos os casos eles precisam também ter no mínimo 15 anos de contribuição. Então são duas regras, né? Tanto a questão da idade quanto uma contribuição mínima desde 2019 com essa reforma, né? Isso, exatamente. Na modalidade aposentadoria por idade, tá? E essa questão da quantia que você recebe, existe aí uma alegação de que a pessoa que tenha contribuído em tempos passados, não é, pode ir até a Previdência e requerer uma reformulação nisso. Onde está, na realidade, essa questão aí? Eu tenho o direito, por exemplo, de voltar lá atrás, uma contribuição que eu fiz, vamos supor, há 10 anos atrás. Eu posso... O que precisa analisar de forma inicial é há quanto tempo essa pessoa já está aposentada. Se ela está aposentada há mais de 10 anos, ela não tem direito de requerer a revisão. A gente chama de revisão da vida toda, tá? A gente fala que existe um prazo decadencial aí a ser obedecido, que é esse prazo de 10 anos. Mas se o benefício dela foi concedido há menos de 10 anos e ela possui contribuições anteriores a julho de 94, existe sim a chamada revisão da vida toda, a possibilidade de requerer essa revisão, mas essa questão ainda está parada lá no Supremo Tribunal Federal para estabelecer como que essa revisão vai ser feita na prática, na via administrativa ou na via judicial pelo INSS. Doutora, com todas essas mudanças, alterações de regras, na sua opinião, está mais fácil ou está mais difícil se aposentar? Certamente está mais difícil, né? O tempo de contribuição mínimo aumentou, a idade mínima aumentou, as regras para cálculo do valor da aposentadoria também mudaram. Então, analisando de uma forma geral, né? Com certeza hoje, infelizmente, está muito mais difícil conseguir aposentadoria. No Brasil, o funcionário público é um ser privilegiado em relação ao restante da população, não é não, doutora? As regras, né, e também o regime próprio, ele tem uma solidez maior, né? Então, na questão do funcionário público, do servidor público, muitas vezes o tempo para aposentadoria é muito menor, algumas vantagens também são muito maiores, né, com relação ao valor de aposentadoria, com relação a tempo de contribuição e idade, enfim. Existe sim uma diferenciação, mas é exatamente por conta dessa diferença entre os regimes. O regime geral, que é do INSS, e o regime próprio, que são dos servidores públicos. Perfeito. Doutora, muito obrigado aí pelas suas explicações aqui conosco. E Imagina, eu que agradeço. Obrigado também pela sua disposição em conversar com a gente aqui sobre esse assunto que interessa muito a gente, não é não, doutora? À disposição. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada, doutora Letícia. Até uma próxima. E o Dia Nacional da Visibilidade Trans é comemorado nesta segunda-feira, completando hoje 20 anos. A urgência de mais políticas públicas para essa comunidade continua sendo pauta. E o relatório anual da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais mostra que o Brasil teve 145 pessoas trans assassinadas em 2023. Isso equivale a 14 a mais do que em 2022. Os dados divulgados nesta segunda-feira pela ANTRA preocupam. Do total constatado nas apurações, foram 136 assassinatos de travestis e mulheres trans e transexuais e de 9 homens trans e pessoas transmasculinas. O perfil das vítimas segue o mesmo. A maioria, o que representa 94% deste público, são mulheres trans, travestis e 72% da cor preta ou parda. Cerca de 35% desse público está entre a idade de 18 e 29 anos. Os dados também apontam que 57% da comunidade vivia da prostituição e 54% foi morta com requintes de crueldade. Um outro desafio enfrentado é o pouco acesso a cirurgias afirmativas de gênero e o atendimento especializado na rede pública de saúde. No SUS, desde 2008, são oferecidos procedimentos ambulatoriais e cirurgias para pacientes que queiram fazer a redesignação sexual.
De acordo com o Ministério da Saúde, 5 hospitais do SUS estão habilitados para realizar esses procedimentos. No último levantamento, foi constatado que cerca de 2% da população adulta brasileira é formada por pessoas transgênero ou não binárias. Por isso, o Dia da Visibilidade Trans tem o objetivo de reforçar a importância de desenvolver mais políticas públicas, combater o preconceito e oferecer assistência para essa comunidade. E em instantes, comerciante tem prejuízo de R$300 mil após invasão dos usuários da Cracolândia na loja dele. O prefeito de São Paulo diz que vai aumentar o número de guardas municipais na região. Já o governador Tarcísio de Freitas mantém silêncio sobre a violência no centro da cidade. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.